Olá, eu sou Giovanni de Souza, estou aqui para te apresentar o segundo trimestre de 2022 da classe de juvenis das lições bíblicas da CPAD, uma viagem pelo Novo Testamento. E você, o que você achou deste assunto, deste tema, deste trimestre? Estaremos estudando através do pastor Edilberto Silva. Lição número 1, período intertestamentário, que é aquele período do final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Lição número 2, a plenitude dos tempos. Você sabe o que aconteceu na plenitude dos tempos? Lição número 3, entendendo o Novo Testamento. O Novo Testamento acaba com o Antigo Testamento ou complementa? Qual é a diferença do Novo e do Antigo Testamento? Lição número 4, cronologia do Novo Testamento. Você sabe qual é a ordem? Você sabe qual foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento? Fique comigo que você saberá. Lição número 5, entendendo os evangelhos. Nós veremos as diferenças entre os evangelhos. Na verdade, só existe o evangelho de Cristo, né? Entretanto, escrito por 4 evangelistas. Assim podemos dizer, né? Lição número 6, o Evangelho de Mateus. Vamos falar acerca, claro, né, do Evangelho de Mateus, que foi um dos evangelhos, né, escrito por Mateus. Também na lição número 7 vamos falar do Evangelho de Marcos. Na lição número 8, o Evangelho de Lucas. E na lição número 9, o Evangelho de João. Então, esses são os 4 evangelhos. Inclusive, só por a nível de curiosidade, o Novo Testamento só tem 2 livros, que é o livro de Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Os demais são evangelhos ou cartas. Lição número 10, Atos dos Apóstolos. Vamos falar sobre o Atos dos Apóstolos, que é o livro que mais fica evidenciado o Espírito Santo. O Espírito Santo, a forma de o Espírito Santo atuar em Atos dos Apóstolos é diferente dos demais livros. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos fica muito evidente, fica muito claro, não resta dúvida que é o Espírito Santo. Lição número 11, epístolas às igrejas. Epístolas, cartas, é a mesma coisa. As igrejas, veremos aqui o que nós podemos aprender com essas epístolas, né, ou cartas, né? Lição número 12, o livro da revelação. Vamos falar acerca deste livro, compreender algumas questões bem complexas de uma forma completamente simples. Lição número 13, o livro da minha vida. Esta é as lições da classe de juvenis deste segundo trimestre. Vamos falar muito acerca do Novo Testamento, sobre os milagres que Jesus operou no Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos ver que Jesus e Deus é o mesmo, né? Como diz João, capítulo 10, versículo 30. Estudaremos sobre o período intertestamentário, que é o período período de silêncio do Senhor, né? Que Deus não falou para o seu povo. Aí você verá que o silêncio de Deus faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Porque quando Deus está em silêncio, nós somos de fato testados acerca da nossa fé. Porque quando nós temos uma questão, consultamos ao Senhor e o Senhor diz sim ou diz não, basta tomar aquela decisão que o Senhor nos deu e acabou. Mas e quando Deus não responde palavra? E quando o Senhor não responde? O que nós ficamos? Nós ficamos na dúvida, nós não sabemos se podemos prosseguir ou se é hora de ficar, se é para fazer sim ou se é para fazer não. Nós ficamos na dúvida. É no silêncio de Deus que nós vemos de fato como está a nossa fé. Será que nós cremos de fato que o Senhor, né, que o nosso Redentor vive, que por fim se levantará, como diz Jó 19:25? Tu vê que Jó sofreu algo espantoso na palavra. Só Jesus sofreu mais do que Jó na Bíblia e ele continuou firme apesar do silêncio de Deus. Será que eu e você somos fiéis ao Senhor quando este está em silêncio? Será que nós de fato sabemos a quem nós estamos de fato servindo, mesmo quando ele não nos responde? Será que nós de fato estamos ali firme ali na plenitude dos tempos, na esperança do que acontecerá na plenitude dos tempos?
Então veja que nós entenderemos um pouco melhor o Novo Testamento. Nós veremos que no Novo Testamento há várias coisas para que nós venhamos compreender, principalmente acerca da escatologia, né? Vamos ver de fato o que acontecerá no final dos tempos. Nós teremos a plenitude dos tempos e também o final dos tempos, como se dará, como acontecerá. Tudo isso está no Novo Testamento, a sua cronologia, em que ordem que foi escrito o Novo Testamento, qual é o primeiro livro, qual é o último livro. Isso tudo é importante para que nós venhamos conhecer mais e mais acerca do Novo Testamento. Veremos a diferença entre os evangelhos sinóticos. Você sabe o que é evangelho sinótico? Então, nós saberemos, nós estudaremos, nós falaremos acerca deste negócio. Veremos que em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, ele atua profundamente. Inclusive, muitas pessoas, muitos teólogos, dizem até que o livro Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo. De tão evidente que fica o atuar do Espírito Santo no livro. Estudaremos também a questão das cartas às igrejas para os dias de hoje. Nós compreenderemos que sim, nós podemos aplicar algumas questões sobre as epístolas às igrejas, nós devemos também viver nos dias de hoje. Falaremos do livro da Revelação, que certamente você sabe qual é, e se não souber, você saberá. O livro da minha vida, qual é o livro da sua vida? Então, que nós venhamos ter a cada dia mais sede de conhecer mais e mais da palavra, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Nós fizemos uma viagem no último trimestre sobre o Antigo Testamento, agora faremos uma viagem pelo Novo Testamento, o que o Senhor tem guardado para nós neste Novo Testamento, né? Como nós iremos prosseguir com a nossa vida, tendo por base o Novo Testamento, quando Jesus se mostrou à humanidade, quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, quando Jesus curou, fez milagres, inclusive ressuscitou a mortos. Então que nós venhamos a cada dia mais ter a nossa fé renovada no Senhor, que nós venhamos a cada dia mais compreender que o Novo Testamento é para nós um testamento da aliança do Senhor para conosco, é uma carta, né, de amor para nós, é um testamento inteiro de amor para conosco, né? Vemos que alguém, quando morre, deixa um testamento e divide ali a herança. Cristo é algo parecido. Jesus morreu na cruz, temos o Novo Testamento, e esse Novo Testamento nos dará uma herança. E qual é esta herança? É a herança da salvação, é a herança de morar nas mansões celestiais para todo sempre. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha um excelente trimestre na presença do Senhor, que continue edificando a sua vida e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!